Olá, Deus te abençoe, eu sou Walter Procópio e nós estamos nessa jornada de ler a Bíblia em um ano. Hoje vamos ler mais 3 capítulos, hoje vamos ler o capítulo 22, 23 e o capítulo 24 de Números. A história aqui eu gosto muito, eu já preguei várias vezes em cima desse texto, porque o capítulo 21 nos mostra a nação de Israel nessa peregrinação, vindo conquistando, vencendo ali os inimigos que estão diante deles, antes de eles entrarem na terra prometida. E aqui o capítulo 22 nos fala de Balaque. Olha o verso 1. Os israelitas partiram e acamparam nas campinas de Moabe, para além do Jordão, perto de Jericó. Balaque, filho de Zippor, viu tudo que Israel tinha feito aos amorreus. E Moabe teve muito medo do povo, porque era muita gente. Moabe teve pavor dos israelitas. Então os moabitas disseram aos líderes de Midian: essa multidão devorará tudo que há ao nosso redor, como o boi devora o capim do pasto. Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe, naquela época enviou mensageiros para chamar Balaão, filho de Beor, que está em Peró, perto de Eufrates, em sua terra natal. A mensagem de Balaque dizia: um povo que saiu do Egito, sobre a face da terra, e se estabeleceu perto de mim, vem agora lançar uma maldição contra ele, pois é forte demais para mim. Talvez então eu tenha condições de derrotá-lo e de expulsá-lo da terra, pois sei que aquele que você abençoa é abençoado, e aquele que você amaldiçoa é amaldiçoado. Então nós estamos vendo aqui um rei que vê a força da nação de Israel. E como ele não pode vencer, ele diz: vou chamar aqui Balaão. Balaão é chamado de profeta na Bíblia. Mas entenda, não a visão de profeta, como nós vamos ver um pouco mais à frente. Balaão era um feiticeiro. E ele é chamado para amaldiçoar a nação de Israel, o povo de Israel. E aí vamos ver Balaão consultando a Deus. Este é o segundo episódio do capítulo 22. Balaão, ele está consultando, buscando. Por quê? Porque ele foi chamado para fazer algo, para amaldiçoar. Ei, vamos aprender aqui no capítulo 22, eu e você não fomos chamados para amaldiçoar. Olha que interessante. Jesus, quando esteve aqui na terra, apesar de tudo que ele passou, de tudo, com os religiosos, você não vê Jesus amaldiçoando uma pessoa. Você vê Jesus amaldiçoando uma figueira que não deu fruto. Nós não fomos chamados para amaldiçoar, nós somos chamados para abençoar. Para abençoar. E aqui nós temos a jornada de Balaão para encontrar Balaque. Essa jornada, nós temos o episódio do anjo do Senhor, é o episódio da jumenta de Balaão, é o episódio onde a jumenta vai ter que falar com o profeta. A jumenta conseguiu enxergar aquilo que o profeta não enxergou. É o momento que Deus usa a jumenta para falar com o profeta. Geralmente no meio evangélico há essa expressão. Se Deus usou até uma jumenta, se fizer algo para você, Deus usou uma jumenta. Está aqui, capítulo 22. Mas no restante de toda a Bíblia, entenda isso, em todo o restante da Bíblia, Deus não vai usar novamente uma jumenta. Deus é Deus, Ele usa o que Ele quiser, quando quiser. Mas eu quero te dizer que usar uma jumenta não é um padrão bíblico. Um padrão bíblico é Deus usar pessoas como eu e você. Como eu e você. Como eu e você. E aí Balaão vai encontrar com Balaque, o rei, que quer que ele amaldiçoe Israel. Ele quer que ele amaldiçoe Israel. E aí o capítulo 23 nos mostra as razões para confiar, irmãos, na fidelidade de Deus. Porque Balaão, no capítulo 23, é o primeiro oráculo dele. É a primeira vez que ele vai falar. Só que o texto é muito claro. Quando ele fala, em vez de sair maldição, saiu bênção. Você sabia que a Bíblia, você vai ler isso, que a Bíblia vai nos mostrar que Deus é o único Deus. Ele é o único Deus. E Deus pode transformar palavras de maldição em bênção. Palavras de maldição em bênção. Ele vai amaldiçoar, mas em vez disso sai o quê? Sai bênção.
ele abençoa Israel. E aí nós vamos ter a insistência de Balaque, o rei, dizendo assim, olha, não, você tem que amaldiçoar. E aí vem o segundo oráculo, a segunda fala de Balaão, e aí está no verso 13. E aí o que nós encontramos? Depois da insistência de Balaque, mais uma vez, Balaão vai abençoar. E aí o capítulo 23, ele termina com o último oráculo de Balaão, verso 27. Balaque disse a Balaão, venha, deixe-me levá-lo a outro lugar. Talvez Deus se agrade que dali você o amaldiçoe para mim. E Balaque levou Balaão para o topo do Pinhó, de onde se vê o deserto de Gesimon. Balaão disse a Balaque, edifique-me 7 altares, e prepare-me 7 novilhas e 7 carneiros. Balaque fez o que Balaão disse, e ofereceu um novilho e um carneiro em cada altar. Olha que leva para o topo do monte, porque naquela cultura, em todas ali, a bênção ou a maldição seria pronunciada no topo do monte, E aí o capítulo 24. O que nós temos no capítulo 24? O capítulo 24, nós temos aqui 3 lições, no mínimo, 3 lições, chaves de Balaão. Entendeu? Por quê? Porque nós vamos ter a terceira visão de Balaão. Do verso 1 ao verso 4. Quando Balaão viu que agradava ao Senhor abençoar Israel, não recorreu à magia, como nas outras vezes, mas voltou o rosto para o deserto. Então viu que Israel acampado, tribo por tribo, e o Espírito de Deus veio sobre ele, e ele pronunciou este oráculo. Palavra de Balaão, filho de Beor, palavra daquele cujos olhos veem claramente. E aqui nós temos esse oráculo de Balaão. Então, nesse momento, Balaão ele tem esse entendimento. Deus não vai amaldiçoar, Deus vai abençoar. E aí o verso 5 ao 9 diz assim, quão belas são as suas tendas, ó Jacó, as suas habitações, ó Israel. Como vales estendem-se, como jardins que margiam rios, como aloés plantados pelo Senhor, como cedros junto às águas. Seus reservatórios de água transbordarão, suas lavouras serão bem irrigadas. O seu rei será maior do que Agag, e o seu reino será exaltado. Deus está trazendo do Egito, eles têm a força do boi selvagem, devoram nações inimigas e despedaçam seus ossos. Com suas flechas o atravessam, como o leão e a leoa, eles se abaixam e se deitam. Quem ousará despertá-los? Sejam abençoados os que te abençoarem e amaldiçoados os que te amaldiçoarem. Este o homem que foi contratado para amaldiçoar, falando sobre Israel. Então, em vez de maldição, bênção. Bênçãos em vez de maldição. E aí o verso 10 diz que acende a ira de Balaque, porque ele vai dizer que foi ele contratou Balaão para amaldiçoar. O verso 10, então acendeu-se a ira de Balaque contra Balaão, e batendo as palmas nas mãos disse, ele foi chamado para amaldiçoar, mas ele está abençoado. E ele vai dar a explicação, ele vai explicar, ele está dizendo assim, a ordem que eu recebi de Deus foi para abençoar e não amaldiçoar. E aí nós vamos ver que o quarto oráculo de Balaão. Então pronunciou seu oráculo. Palavra de Balaão, filho de Beor. Né? Palavra daquele cujos olhos veem claramente, daquele que ouve as palavras de Deus, que possui conhecimento do Altíssimo, daquele que vê a visão, que vem do Todo-Poderoso, daquele que cai prostrado e vê com clareza. Uma estrela surgirá de Jacó, um cetro se levantará de Israel. Ele esmagará as frontes de Moabe, o crânio de todos os descendentes de Sete. E aí ele vai continuar falando. Então, verso 25. Então Balaão se levantou e voltou para casa, e Balaque seguiu o seu caminho. Por quê? Porque Balaão, que era tido como a maior força para poder amaldiçoar Israel, não conseguiu amaldiçoar. Eu vejo muitas pessoas preocupadas com essa questão de maldição. A Bíblia vai dizer que a maldição sem causa, ela não se cumpre. Quando não há na minha vida brechas, oportunidades, quando eu estou vivendo uma vida correta, bonita diante de Deus, meu irmão,
Não importa se alguém foi pago, contratado como Balaão para amaldiçoar a minha vida e a sua vida. Por quê? Porque contra Jacó, contra a minha vida, contra a sua vida, contra a sua casa, não vale nenhuma maldição, nenhum encantamento. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não tenha preocupação com maldição, porque a Bíblia diz que a maldição sem causa, ela não se cumpre. Podem pronunciar a maldição, mas se eu não dei causa, não dei a oportunidade, ela não vai pousar na minha vida. Então guarde isso no seu coração. Caminhe com muita tranquilidade. Se você está em Cristo, maior é aquele que está com você. E se alguém ousar te amaldiçoar, Deus vai transformar, como transformou aqui, a maldição em bênção na sua vida. Deus abençoe, aproveite a leitura desses 3 capítulos, é uma história muito linda, que nos ensina muito. E amanhã, se Deus permitir, eu estarei aqui com você para estudarmos mais 3 capítulos. Vamos juntos, já estamos quase terminando o livro de Números. Deus te abençoe.